Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um programa do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber novos programas diferenciados, como vocês já sabem. Hoje nós estamos com a Maria Helena Lambert e com a Maria de Lourdes Afonso. Maria de Lourdes, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, viu? É a minha primeira experiência aqui com uma gravação para o YouTube. Que será ótima. Eu faço parte do Conselho Diocesano de Leigos já há um bom tempo, junto com a professora Maria Helena, não é? Foi minha coordenadora aqui durante muitos anos no Conselho, aprendi muito, foi uma experiência muito boa, que todos os leigos deveriam experimentar e experienciar. Isso, por isso que hoje a nossa convidada é a Maria Helena. Com certeza. É isso? A Maria Helena, gente, são muitas atribuições, né? Porque não é de agora que ela trabalha muito pela igreja e muito pela sociedade. Ela, bom, de graduação, Maria Helena, você é física, não é isso? É física, foi professora, foi reitora da Unisantos, que é a Universidade Católica de Santos, foi durante mais de 20 anos coordenadora da Comissão Diocesana de Leigos e é presidente da Associação Promocional Irmã Maria Dolores, que é a VIP, que faz um trabalho, a gente já falou aqui sobre isso, um trabalho excepcional de qualificação profissional na área continental de São Vicente. Então, o trabalho não falta, né, Maria Helena? Eu agradecer aí a presença das duas. Muito obrigada, é um prazer a gente estar aqui, não é? E boa tarde a todos. A gente espera poder contribuir um pouco, né, para uma conscientização maior, né, do que é ser leigo na igreja hoje, né, que é o ponto fundamental do nosso trabalho. Isso. Então, por isso a gente vai conversar, assim, iniciando, o que é o Codilei? Então, o Codilei é o Conselho de Leigos da Diocese de Santos. Ele pertence a um organismo que é o Conselho Nacional de Leigos do Brasil, da ICAL do Brasil, que é um organismo da CNBB, não é? Que é distribuído conforme a distribuição da CNBB. Então, nós temos regionais e subregionais, não é? Então, nós aqui estamos no SP2, que é o São Paulo, o estado de São Paulo, e depois numa sub-região ainda, que é Santos e a Baixada Santista e mais algumas cidades ali da periferia de São Paulo. Não é? E o Conselho de Leigos de Santos, né, da Diocese, foi criado já há 30 anos atrás pelo Dom Davi Picão, não é? E a finalidade do Conselho de Leigos é justamente um organismo que visa aglutinar os leigos da diocese, não é? Quer dizer, não é uma pastoral, não é um movimento, é um organismo e que procura congregar todos os leigos, aqueles que são mais atuantes dentro da igreja, que trabalham em movimentos, em pastorais, mas também aquelas pessoas que a gente chama que são missantes só, não é? Quer dizer, vão à missa, mas não tem, assim, um trabalho dentro das pastorais da igreja. E mesmo aquelas pessoas que trabalham na sociedade e que, às vezes, por falta de aumentos profissionais liberais, que às vezes não tem muito tempo para estar engajado numa coisa e noutra, né? Então, a gente quer mesmo agregar todos os leigos, não é? Que estão mais dentro da igreja e mesmo os que estão um pouco afastados. A gente é aberto a todos as pessoas da sociedade. Não fazemos imitação nenhuma. A gente trabalha em 4 pilares, como a gente chama,
que são fundamentais, que é a organização dos leigos, a formação, a espiritualidade e a inserção social, que é um ponto que a gente dá muita importância, porque justamente a maioria dos leigos, os leigos são a maioria do povo da igreja, não é? Mas eles não têm muito a consciência do que é uma vocação laical, não é? A gente, quando fala em vocação, sempre pensa que é padre, freira, ou para o casamento. Não é isso, não é? Quer dizer, na hora que você é batizada, você entrou dentro da igreja, porque a igreja são os fiéis batizados. A igreja não é o padre, a coisa, nem o templo. É o conjunto de pessoas que foram batizadas. E que, portanto, nesse momento, assumem a missão da igreja, que é a evangelização, não é? Que é a transformação da sociedade. E isso a gente só pode fazer inserindo-se nessa sociedade como cristãos. Quer dizer, a gente fala assim, a missão da igreja é construir o reino, né? Mas o que é o reino? Né? Parece uma coisa assim tão distante. Mas o reino é justamente a gente tornar a sociedade mais palatável, não é? Mais humana, mais... como é que a gente poderia falar? Mais espiritual, mais social, não é? E isso a gente está sentindo que a gente vive hoje um momento muito difícil, não é? Essa sociedade igualitária realmente não existe, não é? Que é o grande farol, né? A gente está aqui no farol da Baixada e o grande farol da igreja é justamente isso, é construir uma sociedade mais humanitária, né? Mais igualitária. E a gente tem tido muita dificuldade nisso. Né? Essa percepção que os leigos têm uma tarefa, têm uma missão também, e que é uma vocação, né? O laicato é uma vocação, ela se constitui, acho que assim, recentemente, né, em termos de história de igreja, né? O Vaticano II, quando ele coloca que a igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, ele inclui todos. Então, é um avanço eclesiológico em perceber que a igreja somos todos nós, e não só apenas o clero ou a vida consagrada, mas isso é recente na história da igreja. Então, mudar essa concepção, esse trabalho do Codilei é extremamente importante, né? Porque a organização... Eu acho muito importante, porque realmente, né, a igreja, desde o Vaticano II, ela vem colocando assim, inclusive o documento de São Domingos e o mesmo documento de Aparecida falam em protagonismo do leigo, né, dentro da igreja. Infelizmente, a gente não chegou lá ainda. Né? Longe, né? Está muito longe disso, né? Mas eu acho que isso é importante. E nós aqui em Santos, até da época que reunimos e formamos o Codilei, Dom Davi pediu para darmos muita ênfase à questão da formação, não é? Então, o nosso trabalho hoje é muito nessa questão da formação. E na formação, assim, um pouco mais ampla. A gente trabalha com documentos da igreja, mas também com assuntos sociais, não é? Porque para o leigo poder fazer o seu trabalho no mundo, ele precisa estar consciente e conhecer as realidades, né, políticas, sociais, econômicas, não é? E isso é que é o complicado, porque é muito mais fácil você ficar dentro da igreja e visitar um doente, dar uma roupa ali, fazer não sei o quê, mas você discutir com alguma pessoa, tentar não impor uma posição, mas tentar trazê-la para uma nova realidade, isso é mais difícil, não é? E isso exige realmente um conhecimento. E é isso que a gente tem procurado fazer. A gente tem uma vez por mês, não é? Uma reunião para os leigos da região, que a gente chama de Jornada Pastoral. Estudos Pastorais. JEP, Jornada de Estudos Pastorais, não é?
Mas, infelizmente, com o tempo, a gente, quando começou, tinha bastante afluência. Atualmente, a gente tem tido bastante, diminuiu muito a frequência, não é? Desde a pandemia, então, a gente teve que parar um pouco e agora está sendo difícil articular. E desde a época já do fim do bispado de Dom Jaciro, o coordenador de pastoral, que era o padre Lucas, ele achava que a gente não devia ficar só em Santos, não é? Que a gente devia ir para as demais regiões da diocese, não é? Porque ele falou, é difícil as pessoas de Praia Grande, Itanhaém, virem para Santos para terem uma formação. Vocês é que precisam ir lá. Sim. Não é? E como tem sido essa experiência? Pois é, eu tenho percebido tido, mas que tem vocês... difícil, né? Porque a nossa equipe não é muito grande, mas nós já fomos para Cubatão, já fomos para Praia Grande, para o Guarujá, né? Temos procurado diversificar. Agora mesmo, dia 19 desse mês, nós vamos fazer uma lá em Praia Grande. Lá na paróquia... São Pedro Apóstolo. Do Padre Euniran. Do Padre Euniran. Ele pediu... Na Vila Caiçara, né? Na Vila Caiçara, Praia Grande. E falar justamente sobre vocação laical, que ele pediu. Né? E nós estamos, quer dizer, esse programa é gravado, na verdade, mas nós estamos no mês da vocacional, né? E no terceiro ano vocacional também, Brasil. né? No Brasil, né? Já há 40 anos a igreja vem refletindo sobre a vocação e agosto é o mês vocacional. E aí você pode colocar as semanas como são... A primeira semana. A primeira semana é dos padres... Ministérios ordenados, né? Padres. Depois matrimônio, das irmãs também, né? Não, essa é o terceiro. A terceira. Na segunda semana é a vocação familiar. A familiar, isso mesmo. Que é a semana da família. Semana da família, isso. E a última é que é dos leigos, né? Dos leigos. E também era uma coisa, porque começou como assim... Algumas paróquias colocavam como a quarta semana das catequistas. Isso, porque tem o dia das catequistas. Mas, na realidade, era vocação. Porque nós temos, e no último domingo de novembro, que é o Dia Nacional do Leigo, pela CNBB. Né? No último domingo de novembro, na Tanto festa de Cristo Rei, na solenidade de Cristo Rei é celebrado o Dia Nacional do Leigo. Dia Nacional do Leigo, né? Mas a gente sempre faz alguma coisa em agosto, nesse sentido, porque é o mês vocacional, né? Uhum. Eu tenho reparado que vocês têm ido a diversas... Tem mudado, né? A diversas regiões. E você acha que tem sido válido? As pessoas têm procurado? Olha, eu acho que sim. A gente tem tido, por exemplo, bem mais correspondência, assistência, um grupo de pessoas bem grandes, né? Participando. Né? As duas, lá no Cubatão foi assim, muita gente. Cubatão é efervescente, né? Me parece. Sempre tem bastante... as pessoas participam, eles, né? quando são chamados a participarem, eles têm boa adesão, viu? Eles são realmente envolvidos, comprometidos, né? Quando tem algum evento, eles participam. As comunidades lá participam dele. Na Praia Grande também nós tivemos muita assistência. Um grupo muito bom. E bem participativo, sabe? E no Guarujá teve, mas já foi um pouco menos. Mas na Praia Grande, em Cubatão, muito bom. Foi excelente. Foram duas temporadas muito boas que a gente fez. Agora, essa formação dos leigos, assim, porque eclesial, né, intra-igreja, já tem... Não são muitas pessoas que trabalham, né, em pastorais. Às vezes, repete, você está em uma, em outra, são os mesmos. Que é algo, talvez até menos desalojador. Imagina estar na sociedade como um leigo cristão. É mais desafiador e eu acho que menos gente tem essa consciência. E eu acho que tem um desafio
que você estava falando de transformação da sociedade. A igreja, por muito tempo, e ainda hoje, uma parte dela é muito conservadora. E esse conservadorismo passa, quer dizer, os leigos formam leigos muito conservadores também. E esses leigos muito conservadores, a gente viu recentemente, tem uma dificuldade muito grande de saber o que é a transformação da sociedade. Na verdade, nem querem a transformação da sociedade. É verdade, nem querem. Né? Você vê isso como uma incoerência? Não sei se é incoerência, mas é um problema, assim, bem complicado, não é? Porque realmente, não é? A igreja, ela se fechou muito para essa questão política e para justamente colocar o leigo mesmo dar para o leigo essa noção de que ele precisa estar atuando lá onde ele vive, não é? No trabalho dele, não é? Onde ele atua, na família. Não é? Na família ainda a igreja sempre falava alguma coisa. Mas, assim, da vida social é muito complicado, não é? Então, por exemplo, a gente viu, eu que já estou há bastantes anos nesse trabalho, a gente vê muita gente que estudou, trabalhou, foi para a política e que era, assim, bastante comprometido e que a igreja depois já fica com medo de usar aquela pessoa, de chamar a pessoa para alguma coisa, não é? Agora ela começou a se abrir um pouco e, infelizmente, eu estou sentindo agora que a coisa está se fechando novamente. Sim. Não é? Quer dizer, acho que essa corrente mais da direita, como a gente fala, ou mais tradicional, está aumentando na igreja, principalmente entre os padres, né? Sabe que Fale. Eu acho que também para a gente chegar à atuação do leigo mais efetiva e comprometida, seja na sociedade, no seu campo de trabalho, na sua atividade, ele tem que ter formação. Porque se ele não receber formação, ele não vai se conscientizar da sua verdadeira vocação enquanto leigo. Porque é muito fácil ficar só ali na paróquia, né? E cômodo, não é? É muito fácil ficar ali. Agora, o duro é a gente sair daquele círculo para poder atuar justamente nas áreas que necessitam da atuação do leigo, nos diferentes campos sociais, né? E da cultura, do trabalho, da sociedade em geral. Mas tem que passar pela formação. Se o leigo não conhecer documentos da igreja, se não conhecer doutrina social da igreja, fica muito difícil a atuação dele, porque ele não se reconhece como um protagonista na sua atividade, não é? Então, ele fica num ambiente, num círculo muito fechado. Então, é essencial a formação e a participação do leigo nas atividades. E os conselhos de leigos, eles proporcionam essa formação. Quantos eventos a gente tem que o leigo tenha essa oportunidade para receber uma formação de nível muito bom, de forma gratuita e que pode ser uma mudança, um paradigma novo na própria vida dele. Isso. Agora, estimular a participação do leigo nesses espaços de formação é também um desafio, né? Esse é o grande desafio, eu acho. Entendeu? Porque a gente tem tentado fazer isso com divulgação, tudo isso. Mas, realmente, nesse ponto, eu acho que, atualmente, a gente já teve muito apoio das paróquias que anunciavam, e que agora isso está diminuindo muito. Esses padres novos, sinceramente, eles não colaboram nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que tem a ver, Maria Helena, com esse fechamento que ao qual você se referiu. Né? Eu estava lendo uma homilia do Papa Francisco, agora na Jornada da Juventude. São várias homilias muito bonitas. Nossa, inspirador. Aliás, né, graças a Deus a gente tem o Papa, né, Francisco. Nossa, que coisa maravilhosa. E ele estava falando justamente que, por exemplo, Jesus
viu os pescadores, né, quando ele chamou os discípulos, os 12, mas ele viu, tinham 2 barcas, eles tinham saído da barca, eles estavam limpando as redes, e o próprio Jesus tentou pregar na sinagoga, e foi quase expulso, quase morto, foi expulso, quase morto. E aí ele foi para o meio do povo, aonde o povo vive, né, com as suas preocupações, seus desafios, e Jesus foi pregar lá. Então, dizendo que nós devemos pregar, digamos assim, né, com a vida onde as pessoas estão, onde elas estão. É o problema, né? Essencial. E que a mudança de realidade hoje, com um afastamento a não presença de Deus na vida das pessoas, com o consumismo, individualismo e tudo mais, vai criando uma sociedade afastada, que Deus não tem um lugar, né? E que a igreja e que muitos grupos não devem ter medo de enfrentar isso. E esses, falando com minhas palavras, né? E esses que têm medo acabam se fechando e voltando para práticas e conceitos antigos. E ultrapassados. Eles se fecham com medo dessa sociedade diferente. Então, eu acho que é muito por aí do que vocês 2 estão falando. Né? Porque o Concílio Vaticano o Concílio Vaticano II deu uma grande abertura, aliás, foi o que deu uma grande abertura para a participação dos leigos na igreja e na sociedade. Porque antes o leigo não tinha participação ativa nenhuma, né? Então, mas o que a gente sente é que, na verdade, muito ainda do Concílio Vaticano II, que em 2025 já vai completar 60 anos, ainda não se concretizou, infelizmente. Não é? Muita Muitos coisa. dos documentos que saíram do Concílio Vaticano II, que tratam da atuação do leigo, da sua vocação, ainda não foram colocados em prática verdadeiramente, infelizmente. E é um retrocesso, né? Porque o Papa João XXIII queria abrir as portas da igreja para o mundo, e nós estamos vendo um caminho contrário, um fechamento. Né? E aí os leigos que têm medo, né? Ai, o padre vai brigar comigo. Ai, mas se eu for, será que o padre vai brigar comigo? Vai querer que eu vá? Não tem que ter medo do padre. O padre tem o ministério dele e o leigo tem o seu. Né? Nós não precisamos de autorização do padre, do bispo, para exercermos o nosso protagonismo enquanto leigos. É isso aí mesmo, e o que a gente tem tentado. Mas a única coisa que eu acho assim, que dá um pouco de alento, é que a Lurdinha até agora tem participado mais que eu. Nas assembleias nacionais, ela no mês passado foi para Recife. Junho. Que legal. E a gente vê que no Nordeste, por exemplo, a coisa é muito diferente. Muito. Muito diferente. Ainda a gente sente, assim, sabe, a turma participando mesmo, não é? E ainda existe muita comunidade eclesial de base, que aqui já não existe quase mais. Né? Eu trabalho, por exemplo, numa área que você falou da VIP, que é lá na região continental de São Vicente, né, no Quarentenário, que lá ainda tem um grupinho que a Irmã Dolores continuou com muita esforço de manter ainda um grupo de comunidades eclesiais de base. Mas elas têm uma dificuldade tremenda também, não é? Então, a gente, às vezes, a região sudeste, nesse ponto, é engraçado, o país mais desenvolvido é o que você falou, né? Que é o consumismo, é a política econômica muito errada, e tudo isso, não é? Que faz com que o povo se afaste de Deus, né? E não aceite realmente. Embora existam, porque a própria igreja, ela fez 2 documentos sobre os leigos. E os documentos são excelentes, não é? Mas a turma, acho que a maioria nem leu esses documentos, não é? Então, quando você fala, eles ficam olhando assim,
não é? Como o Xavier sempre fala, já querem te taxar de comunista. Né? Que documentos são esses, Maria Helena? Você lembra o nome? O protagonismo dos leigos, e teve o ano também, o documento 65 da CNBB. E o outro foi o ano, a CNBB declarou... Foi 2018. 2018 foi o Ano Nacional do Leigo. Saíram vários documentos, artigos, tudo isso, não é? Mas... A divulgação, a divulgação é muito pequena. Muito pequena. A gente depende muito das paróquias. Exatamente. E é isso que eu falo, né? Os padres, infelizmente, eles estão se fechando muito em relação a isso, né? Eu não devia falar, mas eu vou falar, porque eu acho assim, a diocese fez 100 anos. Fazendo 100 anos. Houve uma missa soleníssima, um festejo. Não houve uma palavra do bispo sobre os leigos. Quer dizer, a igreja não é formada por padres, ela é formada por leigos. Né? Quer dizer, como que numa festividade... Isso, realmente, alguns anos atrás, no bispado de Dom Davi, jamais aconteceria, porque ele sempre deu muito espaço para os leigos. Né? Eu mesmo, todos os bispos que entraram, Dom Jacir... aquele bispo auxiliar, o Dom Valmor, tudo isso eles faziam na posse. A gente chamava um leigo para falar e um padre para falar, em nome a receber em nome do clero e em nome dos leigos. Né? Quando eu saí daquela missa, eu saí frustrada na missa dos 100 anos da igreja, sinceramente. Não é? Porque, puxa vida... A maioria é leiga na igreja. Como que você faz uma comemoração de 100 anos e não toca nesse assunto? Não é? Como é que... Agora, esse encontro do qual eu participei, fui representando a diocese, eu e mais uma outra amiga nossa, que também trabalha conosco no Conselho de Leigos. O encontro este ano foi em Recife, foi no período de Corpus Christi, né, de 8 a 11 de junho. Mas lá a gente vê realmente assim, o grande protagonismo, o grande trabalho realizado pelo laicato, mas do Sudeste para cima. Porque eles realmente trabalham nas comunidades eclesiais de base. Ainda é o forte. Nós éramos perto de 300 pessoas, 250, 270 pessoas. Nós escrevemos até o artigo depois aqui para a nossa diocese. Foi uma riqueza o encontro dos leigos este ano lá no Recife. Porque também vai ser um período preparatório para a celebração dos 50 anos do Conselho Nacional de Leigos do Brasil, que acontecerá em 2025. Então, a proposta que saiu para este encontro este primeiro ano, foi sobre a profecia. E a pessoa escolhida foi Dom Helder Câmara. Né? Ninguém melhor do que ele, porque foi um profeta verdadeiro, né? Aqui no nosso país para ser homenageado neste ano. No próximo ano, o encontro será realizado em Manaus, e será sobre o testemunho. E no terceiro ano, em 2025, será, então, sobre a missão. Então, esses 3 eixos, né, que vão conduzir os caminhos do CNLB nesse período de preparação para o jubileu dos seus 50 anos de existência. Que bom, que maravilha. Boa notícia, né? Ótima. Boa notícia. Uma riqueza, viu? Uma riqueza. A liturgia... Não, é assim, isso que eu falei. Esses 2 últimos anos, eu não fui na Assembleia Nacional, mas eu ia sempre. Sim. Né? Então, eu falei, sempre que é lá no Nordeste, porque às vezes muda. A gente fica realmente encantada, sabe? Dá um alento quando você volta, porque você vê, puxa, tem gente trabalhando na linha correta, né? Que, na minha visão, é a linha correta. Sim, claro. Né? Porque de transformação, né? Transformação, realmente, né? Mas aqui a gente tem que continuar lutando, né? E a gente não esmorece, não. Eu acho que a gente tem que continuar lutando. E quando a gente tem 2 semanas na nossa programação, que é no primeiro semestre,
a Semana da Cidadania, que a gente faz junto com a Pastoral da Cidadania. Certo. Não é? E no segundo semestre, geralmente em setembro, é a Semana Teológica. Aí a gente trabalha mais um tema. Na Semana da Cidadania, a gente trabalha mais um tema social. Não é? Foi a fome, né? Esse ano a gente trabalhou a questão da fome, porque era a campanha da fraternidade. E agora nós estamos trabalhando nessa Semana Teológica na questão de vocação, graça e missão. Vai ser, até eu queria aproveitar e fazer um convite aí, porque a pessoa que nós vamos trazer é o padre Alfredinho Rodrigues, não sei se vocês conhecem. Conheço. É? Não é Gonçalves? Alfredinho Gonçalves. Ele é excelente, ele é uma pessoa que tem bastante inserção social e vai ser, acho que, uma semana muito boa. Sim. Não é? Então, a gente convida, vai ser dia 11, 12 e 13 de setembro. Aonde vai ser? Vai ser na Universidade Católica de Santos, porque a gente fazia lá no Liceu Santista, mas a Diocese tem aquele curso de teologia para leigos, né? E desde que o Surian passou a ser o coordenador, ele incorporou no currículo a Semana Teológica. Ah, tá. Então, como eles estão ligados à universidade, eles pediram para nós passarmos a usar o auditório da universidade, né? E a gente já está há 3 anos lá fazendo na universidade, né? Mas a semana é do Conselho Nacional, do Conselho Diocesano de Leigos. E vai ser o quê? 19 horas? 19 horas. 19 horas. O padre Alfredinho, acho que vocês trouxeram na Pastoral Urbana, né? Essa é a terceira vez. A Pastoral Urbana, ele já teve outra vez também falando... Ele veio, acho que em 2019, um ano antes do início aí da pandemia. Isso ele mesmo. veio em 2019. E agora não lembro mais o tema bem, não consigo me lembrar agora o tema dele. Foi a Pastoral Urbana, foi a primeira vez que ele veio. Foi a primeira vez, E esse ano ele vai falar, então, sobre o tema do ano vocacional, né? Vocação, graça e missão. Não é? Então, ele vai tratar do assunto, porque saiu um texto base, não é, da CNBB para o trabalho com o texto para este terceiro ano vocacional. O primeiro no Brasil foi em 83, depois em 2003, o segundo, e agora em 2023, que vai tratar vocação, graça e missão. E o lema, olha só, para ninguém ficar paradinho, acomodado. O lema, corações ardentes, pesa caminho. Porque não adianta ter a vocação, ser graça e sairmos em missão, queremos sair em missão, se nós não nos colocarmos a caminho. Ficar parado, né? Ficar paradinho, não. Aí não vai acontecer a missão e muito menos a nossa vocação, vai ser trabalhada. E nós, enquanto batizados, todos os batizados, né, são vocacionados. E somos vocacionados pela graça de Deus. É um dom gratuito. Como diz Timóteo, né? Acho que é a segunda de Timóteo. Não, nós somos escolhidos não pelas nossas obras, mas pela graça. Pela né? graça. Ele fala isso. Pela graça de Deus. E aí você ia falar da liturgia lá no Nordeste. Foi muito rica a liturgia. Todos os grupos, a nossa do Sul 1, porque nós fazemos parte na estrutura da CNBB, como Maria Helena já falou, do Regional Sul 1. E nós escolhemos trabalhar na nossa liturgia, foi num sábado, pela manhã, porque cada regional trabalhava a liturgia, ou na parte da manhã, ou no fechamento à noite, né? Quando não era possível ter a celebração da Eucaristia. Então, nós trabalhamos sobre a profecia, e teve como personagem central justamente Dom Helder Câmara. E nós realizamos também, o CNLB, né, logicamente, uma celebração lindíssima na Sé Metropolitana de Olinda e Recife, né? Que era o arcebispo, o Dom Saburido, que agora já se tornou emérito, né? E o Dom Paulo Jackson agora é que está no lugar dele. Naquela semana que nós estávamos
justamente no encontro nacional é que houve a mudança. Dom Saburido tornou-se emérito e Dom Paulo Jackson assumiu o arcebispado de Olinda e Recife. E nós fizemos uma celebração muito linda, muito rica, o Regional Sul 1, na Sé de Olinda e Recife. E fizemos também no sábado pela manhã. Ficou realmente muito... Nós conseguimos trabalhar a nossa liturgia toda online na sua preparação. Mas a execução saiu além do que nós tínhamos planejado. Ficou realmente muito lindo. Eu acho que se entrarem no site da CNBB, ainda vão encontrar lá. cnbb.org, né? cnbb.org.br. Me passaram mensagem conosco lá, me dizendo... vocês apareceram na CNBB. Eu falei, Maria, na CNBB, o que eu fui fazer lá? Mas foi justamente a celebração preparada pelo Regional Sul. É interessante, assim, como a gente vê, você falando do Nordeste, como é a atividade dos leigos, né? A participação... Muito ativa dos leigos no Nordeste, e aqui para o Sudeste é diferente. E a gente vê a diferença de postura, né? Da igreja... Da igreja nessas duas regiões, né? Sudeste e Sul, e Nordeste, Norte, com certeza também. E como desvincular, que não dá para desvincular, da vida política, né? A gente percebe os resultados eleitorais, inclusive, que ocorreram. Então, assim, a visão de mundo, de participação que as pessoas têm na sociedade, como elas vêm, participam na igreja de uma maneira e participam na vida política de uma maneira. Coerente é muito claro. Com o que elas aprendem na igreja, isso é importante. Isso. Não é? E que aqui não, a gente agora está vivendo ainda, viveu mais profundamente, mais seriamente no ano passado, pelo problema das eleições, mas está vivendo agora, que você vê pessoas que são da comunidade, vão à missa e tudo isso, e que são totalmente fechadas a uma discussão, não é? Quer dizer, então não tem nem um pouco do espírito evangélico, não é? De dar oportunidade a outra pessoa pensar diferente e você ter argumentos, discutir. Mas não, elas se fecham de uma tal maneira, não é? Que é difícil esse trabalho. Por isso que eu falei, a gente tem muita dificuldade nesse trabalho, né? A gente insiste, não é? Porque... fora da Semana Teológica, a gente procura trabalhar outros temas também, não é? E aí a gente vê a dificuldade, não é? Mas esse grupo o número de pessoas que vão, por exemplo, para uma Semana Teológica e para uma Semana de Cidadania é muito diferente. Entendeu? Sim. Vai na Semana Teológica, a turma vai. Porque daí os padres até falam, sabe? Porque como vai ser um tema mais teológico e tal. Apesar que a gente sempre procura trazer alguém que tem uma visão um pouco mais aberta. Sim. No caso do Padre Alfredinho, eu tenho certeza que ele não vai ficar só na teologia. Ele vai... Porque a teologia também é aberta. Não é? Claro. Quer dizer, eu me expressei mal. Mas, assim, no sentido de que ele vai tocar... Que a missão é muito diferente de ficar dentro da igreja, né? Com certeza. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço bem, né? E desde que ele veio aqui para Pastoral Urbana, como nós formamos um grupo na época, lá na paróquia, não sei se você participou, né? Sim, eu era do Da grupo. Pastoral Urbana, eu mantinha muito contato com ele, porque ele me mandava textos que a gente enriquecia, né? Então, por isso, a gente se corresponde muito. Ele me manda muito texto, coisa. Atualmente, ele mandou até um vídeo muito interessante. Então, eu sei mais ou menos assim como ele pensa. A linha dele, A do linha trabalho, de né? trabalho dele. Então, eu tenho certeza que não vai ser. Mas o povo já fala em Semana Teológica, então a gente vai, né? Agora, Semana da Cidadania vai discutir política, imagine, eu não preciso disso. Não precisa se meter em política, né? A religião, né? Isso que é muito... Muito difícil, né? importante, muito o pessoal difícil. não consegue conciliar as duas coisas, né? E eu fico pensando, esse grupo, assim, de pessoas que estão
com essas cabeças tão fechadas, elas se esquecem, né? Como você comentou, Enida, que Jesus chegou à beira lá na praia e chamou 12. Ele chamou os que ele quis. Ele não chegou lá, foi procurar médico, foi procurar não sei o quê. Não. Ele chamou aqueles lá, né? Cada um com a sua capacidade, com as suas dificuldades, com os seus temperamentos. E ele conseguiu levar aqueles 12, né? Que tiveram a sua vida transformada, porque passaram por um encontro pessoal com o Cristo, né? Cometeram alguns deslizes, mas tudo foi superado, né? E eles passaram a seguir Jesus e a proposta do reino. Então, às vezes, na minha cabeça passa o seguinte: esses que se contrapõem, né, a determinadas situações que deveriam ser de postura mais aberta, na verdade, eles ainda não se encontraram com Jesus. Porque Jesus não se fechou a ninguém, né? Ele acolheu a todos. Acolheu aqueles 12. Tinha uns mais de cabeça dura, tinha o outro que traiu, o outro que negou, mas ele não deixou de acolher a nenhum dos seus apóstolos, não é? Então, eu acho que é essa mentalidade que precisa mudar, porque eles ficam dentro do seu quadrado e não se abrem para uma mente mais aberta, que possam seguir as orientações evangélicas, né? Porque se tivessem se encontrado com o Cristo ressuscitado, pensariam de uma outra forma. Porque não é possível pensar contrário sem a possibilidade de diálogo, de ser fraterno, né? E de partilhar. O Papa diz, né? Ele disse e reafirma agora sempre. A gente tá, assim, porque esse Papa é de uma abertura total, não é? E ele tem totalmente esse espírito da inserção do leigo na sociedade, né? E agora ele tem batido muito nessa questão de que a igreja é para todos, homossexuais. Bateu muito mulheres, agora na Jornada Mundial, né? Eu acho que isso é muito bom. Não é? Mas também está custando para penetrar, né? Tem resistência, tem né? muita resistência. Quanto mais firme se é e mais claro se é na mensagem, mais resistência do outro lado tem também. Né? Porque se você é meio lá... não, ele quis dizer isso, não quis... Mas se você é claro, contundente, a resistência vem também. Deve estar custando muito a ele, pessoalmente, porque não é fácil. As críticas também, né? Gente próxima que talvez ele não possa confiar... ou decepções, né? Custa, mas esse é um caminho. Desiste, né? Não desiste. Ele está tentando também mudar, né? Um pouco aquela entourage lá do Vaticano, né? Ele tem mudado bastante. Ele é levado para cardeal bispos mais jovens. Nomeado pessoas... pessoas que têm uma visão mais... Então, a gente fica sempre com uma esperança, né? De que isso aí se mude um pouco. Até o sínodo, né? Que ele... Né, que ele propôs o sínodo com todos, porque sínodo eu sempre ouvi, sínodo dos bispos, os bispos. Não. Esse sínodo não. Até o nome, né? Sínodo, né? A etimologia grega, né? Caminhar juntos. Então, os leigos estão juntos, ninguém arrasta ninguém. Né? Com certeza. É junto. Eu acho que somos muito, pelo menos eu me sinto muito privilegiada de estar vivendo essa época, de ter conhecido, né, ter vivendo essa época com ele. E esses desafios que a gente estava falando de alguns que são muito conservadores e que às vezes querem que se você perguntar, você quer que a sociedade seja transformada, o mundo? Todo mundo vai dizer que sim. Mas o que fazer? Uns acham que querem que seja pela mágica. Sumam, acabe com a pobreza, com a desigualdade. Acabou. Não querem mexer nas estruturas. Não veem que para se ter o reino, precisa mexer nas estruturas. Lógico, né? É fundamental. Então, E Maria Helena, você que nessa missão aí pesa caminho, né?
Coração ardentes e pés a caminho, é uma citação do Evangelho de São Lucas. De São Lucas. Você está na estrada há muito tempo, seus pés, né, já estão bem calejados. E aí, como missão dos leigos na sociedade, me conta um pouco sobre a sua experiência com a Irmã Dolores, você está à frente da VIP, o que é a VIP, o trabalho todo que você, junto com outros, naturalmente, desenvolveram na sociedade. Né? Bom, a Irmã Dolores, ela tem um trabalho maravilhoso na minha visão, né? Porque ela já há algum tempo atrás, não é? Quer dizer, ela tinha essa visão que hoje o Papa Francisco fala, né? Mas ela, então, sempre procurou esse trabalho social, era a linha dela. Mas ela não desvinculava da parte religiosa, da formação espiritual, não é? Eu me lembro que a gente ia, quando ela começou o trabalho dela lá em São Vicente. Eu realmente ainda não participava com ela. Foi quando eu fiz cursilho, que conheci a Irmã Dolores, que passei a trabalhar junto com ela. E daí ela foi para o Guarujá. Né? Ela estava em São Vicente, depois foi para o Guarujá. Tá. E lá que o prefeito demoliu aquela favela, lá que era do Morro da Entrada, e jogou todo mundo lá, que hoje é a Vila Zilda, mas na época era uma favela. Não tinha nada, né? E o Dom Davi, então, pediu para Dolores ir para lá. E daí nós fomos juntas. E ela me levou, a gente levava ela de carro lá, era uma coisa incrível. Mas todas aquelas lutas para conseguir na prefeitura as coisas, a gente não fazia antes de passar numa capela, rezar, o povo todo, sabe? Daí a gente ia para a briga. É bom porque ela organizava, né? Vocês organizavam o povo para brigar. Organizava. Olha, conseguimos muita coisa, porque fizemos ali a Vila Zilda, conseguimos levar a escola. Eu fiz lá, na época, eu tinha trabalhado na universidade com alfabetização de adultos com o Paulo Freire. Eu fiz parte de um grupo do Paulo Freire, em São Paulo. Então, eu fazia alfabetização, né? E criamos posto de saúde. Tudo que ela fez no quarentenário, ela fez lá no Guarujá também. Em proporção menor, é verdade. Mas ela fez. Né? O povo lutando. A gente ia toda hora lá falar com aquele prefeito, brigava, conseguia a legalização da terra, porque não tinha. Não é? Isso é importante. Não é? Importante. Tudo isso. Não é? Eu acho que... Mas o que eu achei muito importante é porque ela trabalhava muito forte nessa linha social, mas ela não desvinculava da parte espiritual. Né? E ela dizia sempre, ela conversava muito, né? Se você não tem uma espiritualidade forte, você não consegue vencer essa parte social. Né? E é verdade, você precisa ter, né? Uma convicção, uma formação mesmo, né? Para poder realmente... Porque desanima, né? Senão desanima muito, muito, né? Eu acho que é muito importante. Depois a gente passou lá para o quarentenário, né? Também não tinha nada. Eu me lembro que a gente atolou lá com o meu Fusca não sei quantas vezes, né? Mas construiu igreja, centro de saúde, escola, né? Até que ela achou que a gente precisava organizar. Aí ela organizou um grupo, né? E se fundou a VIP hoje, né? Que era na área de educação, né? Porque realmente para melhorar a qualidade de vida daquela população, você precisava dar condições para que eles conseguissem o emprego, uma coisa. Então, foi uma escola profissionalizante. Quer dizer, hoje nós temos uma escola profissionalizante com 10 cursos, né? Puxa, 10 cursos. O que tem lá, Maria Helena? Tem elétrica, que é um dos cursos mais procurados. Porque nós temos um convênio com o Senai, não é?
Porque o Senai tem cursos ótimos, mas são pagos. Então, a parte social deles, eles fazem convênio com associações, né? Mas eles não dão nada. Eles só dão, assim, a orientação. A gente usa o material didático deles, né? Eles acompanham mais ou menos, mas eles dão o certificado final. Então, eles fazem o curso de elétrica lá e saem com o certificado do Senai. Do Senai, importante. É importante. Muito né? importante, porque abre muitas portas, Sim. né? E nós temos cabeleireiro, que aí não é do Senai, porque o Senai não trabalha, é do Senac. Mas o Senac nós não temos convênio. Mas a gente tem o curso legalizado, tudo isso. Temos cabeleireiro e manicure. Temos informática, isso é com o Senai também. Temos para jovens e para mais adiantados, à noite, durante o dia, e temos à noite para adultos, né? Temos assistente administrativo, que a gente dá uma ideia. Temos costura industrial, temos confeitaria e Panificação, confeitaria, panificação e confeitaria, né? E temos a costura industrial e a costura normal, assim, de máquina mesmo. Certo. Né? E quantos alunos são atendidos? Olha, nós atendemos numa base os nossos cursos são semestrais. Uma base de 500, 600 alunos por semestre. Nossa! É um grande Eu contingente, não né? imaginava tanta gente. É bastante gente. E para fazer parte, como precisa? Chega lá, faz a matrícula, tendo vaga? Tendo vaga. A gente, tem os períodos de matrícula, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, Sim. Agora, em junho, a gente lançou as matrículas para o curso que começou agora em agosto, né? E aí sempre tem vaga, ou você sempre tem lista de espera, né? Tem lista de espera. Mas é por ordem de chegada, o critério é ordem de chegada. E agora, também tem muita desistência, viu? Porque eles no meio arrumam emprego e não sei o quê, tal, mas a gente tem que conviver com isso, né? E é difícil, porque não tem um cotidiano muito certo, né? Às vezes é isso, arruma um emprego, aí vai, depois volta. E eles trabalham muito ali, assim, esses serviços eventuais, né? E o Senai, nesse ponto, né? O Senai é muito rigoroso. Eles só podem ter 30% de faltas, e a gente tem que seguir bem, o curso é bem sério, entendeu? Quer dizer, eles saem de lá realmente capacitados. Sim. Né? Esse curso, gente, a VIP, ela fica na área continental de São Vicente. Isso. O Quarentenário agora mudou o nome do bairro. Jardim Dolores, Irmã Dolores, mas Irmã Dolores. Todo mundo chama ainda por Quarentenário. Quarentenário. E ali, quando eu conheci a irmã, ela já estava em Samaritá. Então, ela já estava indo e também... Ela tinha um Fusca, né? E também o Fusca quebrava no meio do caminho. E ali no Quarentenário não tinha nada. Nada. Era um areão enorme que a Ródia tinha... Aquele Poluído e foi embora a Ródia. E aí não tinha nada, era um areão, tinha uns containers, uma meia dúzia de containers que viviam famílias dentro dos containers. Não me pergunte como que eles arranjaram aqueles containers, né? Não tinha nada. Nada. Só tinha um cruzeiro. Zero, né? Partiu do zero. Pôs um cruzeiro lá. Pôs um cruzeiro. Fazia as reuniões em volta do cruzeiro lá. Em pé, ali, né? Reunia o povo. Tal. E ainda tinha que sempre tem nesses lugares, um dono do pedaço, que se aproveitava. Era uma Maguila. Maguila que queria vender os terrenos. Então, era uma briga constante com Maguila. Uma briga com Maguila, era uma briga com a prefeitura. Ela para a prefeitura, aquele não aguentava mais ver a irmã, porque era assim, espanhola ali, né? Não desistia. Ela não desistia. Foi a igreja, a casa dela atrás, o centro comunitário, a casa de parto. O centro de saúde foi a primeira coisa que nós fizemos, foi o centro de saúde. O centro de saúde. Depois a escola, né? A escola foi feita junto com uma turma do Embaré. Do Embaré, isso. Né? Do Rubens,
Da Marinês Cavalieri, o pai né? da Marinês, Mais né? pai da Marinês. Raul Amaral. Isso. Eles tinham um grupo de casais, né? Sim. E eles ajudaram muito na construção da escola, né? Agora, a gente já teve muita ajuda também de uma comunidade da Espanha, né? A Manos Unidas, uma organização, aliás, da Espanha, a Manos Unidas, que, por exemplo, a nossa escola lá, o prédio foi dado pelas Manos Unidas. Aí depois, nós depois construímos uma segunda, porque ficou pequeno, né? A gente começou a aumentar o número de cursos e a gente construiu do lado um menorzinho, uma casa menor. Mas aí já fomos nós que construímos. Mas a casa mesmo, a escola, foi construída pelas Manos Unidas. E a igreja também. A igreja que a Dolores nós temos lá foi construída pelas Manos Unidas. Então, os benefícios que na verdade, não vieram através da prefeitura. Não, vieram porque a Irmã Dolores e o grupo de leigos, de leigos, do qual a Maria Helena é braço direito dela, e lá era a Cleusa, né? Também, sempre junto. Conseguiram, o Frei Guilherme, né? O Frei Guilherme trabalhou muito com as pessoas, então, um grupo grande. Chegou via Frei Guilherme. Isso. Que você não faz nada sozinho, mas assim, a irmã sempre à frente, o bom prato. Ela era a guardiã ali, a que estava na frente. Não desistia. A timoneira nossa. E o bom prato também, né? O bom prato que tem lá também. Então, nós, por exemplo, lá foi o primeiro bom prato em bairro, porque o prefeito de São Vicente, na época era o Tércio, ele queria o bom prato em São Vicente. E daí começou a catequizar Dolores, porque o projeto dos bom pratos é sempre com uma associação de uma organização social, né? Não é a prefeitura que faz. O programa é do Estado, mas é sempre convênio com uma associação. E ele, então, começou, porque ele queria levar o Bom Prato para São Vicente, mas ele precisava ter uma associação. E a Dolores falava assim, não, eu quero o Bom Prato aqui, para os pobres realmente, não quero no centro da cidade. Mas o Bom Prato não era só centrais. Só centrais, Eu me lembro que eu fui com ela, nós fomos falar com o governador, que na época era o Serra. E daí, sabe que ela convenceu o Serra? Ela falou tanto, que o Serra na hora não falou nada, mas depois ele deixou. Tanto que nós fomos o primeiro Bom Prato fora de centro de cidade. Em bairro, né? Hoje já tem vários. Sim, porque depois eles viram que claro. que era certo, né? Mas o nosso foi o primeiro. Daí nós tivemos que pegar o do centro da cidade. E ficamos com os dois. Com os dois. Né? Agora nós perdemos o do centro da cidade. Foi. Eles fecharam, né? Fecharam, puseram lá no México 70? Mas ainda não puseram. Ainda não colocaram, né? Não. Diz que vão colocar, mas ainda não colocaram. Não colocaram, né? Então, isso são histórias, né? Mas, assim, é o exemplo... um exemplo, né? De leigos comprometidos com a transformação da sociedade de alguma maneira. Ela transformou aquela região, né? Transformou aquela região, aquela população. Sinceramente, eu tenho muita pena, porque ela deixou uma comunidade ultra organizada. Nós tínhamos 5 capelinhas. Sim. E Frei Guilherme é que ia lá, né? Uhum. E depois da morte do Frei Guilherme, ela não é paróquia lá, o quarentenário. Ela faz parte do Jardim Rio Branco. E, então, o padre de lá... E aí nós tivemos padres lá no Jardim Rio Branco que... simplesmente acabaram, não deram bola. Não, deixavam a coisa continuar. Então, continuamos muito bem, não é? Ele não desmanchou nada.
capela tinha um grupo, tinha um coordenador, tudo que a irmã Dolores deixou, eles continuaram. Eles só iam lá rezar a missa, né? Porque eles viram que a coisa estava organizada, funcionando. Sim. Né? Mas agora esse padre que está lá mudou tudo. Infelizmente, ele é até simpático, sabe? Para conversar com a gente, ele é ótimo. Eu já lhe pedi, no início até ele era melhor. Aí ele foi eu convidei para ir nas VIP, falar para os alunos, tudo isso. Porque nós temos na VIP, eu acho isso importante, não é só o curso profissional, nós temos o curso de cidadania. Ah, verdade. Né? Que é importante, a gente eu levo pessoas, né? Uma vez por mês eles têm uma aula, um dia só de temas sociais, ou importantes, tudo isso. A gente aí já trabalha um pouco também de empreendedorismo, de como fazer um currículo, mas aí eu ponho valores. A Marlene Bonachella é ótima para isso. Ela tem uma disponibilidade fabulosa, ela sempre vai, eu chamo, ela vai. Né? Então, eles têm essa parte, a gente acha importante isso. Sim. Né? Sim. E então eu chamei o padre Lucas lá para ver, mas agora ele está numa linha que, infelizmente, não concorda muito com a da gente. E tem os famosos almoços, né? Ah, sim, a VIP é bom, porque a gente precisa sobreviver, não é? Porque nós não temos pequenas, né? nenhum auxílio estadual, nem municipal, nada. Aliás, tem alguma coisa que, assim, algum Pix, alguma coisa que você possa dar? Se alguém aqui que está ouvindo queira contribuir, quiser contribuir? Tenho. Então, fala para qual que é. Deixa eu tenho na minha bolsa o Pix que eu não sei decorar. Mas a gente, então, faz 2 almoços, né? Um no primeiro semestre e um no segundo. E a gente faz também uma coisa que é muito boa, que é a Nota Fiscal Paulista, que atualmente é uma fonte muito boa de renda para nós. A gente pega nas lojas as notinhas, né? E a gente cadastra. Tá. Então, eu tenho algumas pessoas que cadastram para a gente, né? Os nossos funcionários todos. Quem cadastra mais notinha é a professora Carmen Lídia. Ela tem uma disponibilidade. Às vezes, ela passa a tarde toda no computador. Eu não tenho essa disponibilidade tanta, mas também cadastro um pouco. Mas a gente tem voluntários que cadastram, né? Então, a gente recebe... A gente agora está com muito medo até, sabe? Porque a gente está sentindo que esse governador não é muito do social, né? E está correndo aí uns negócios que parece que ele não sei se vai mudar um pouco essa questão da nota fiscal. Da nota fiscal paulista, viu? Porque então, não é só nós, várias instituições hoje, inclusive a gente tem um grupo de instituições que tem essa... Que cadastram, que, né? Não, que trabalham com nota fiscal paulista, sim. Porque é uma coisa muito boa, né? Com certeza. Por exemplo, a gente tira por mês, mais ou menos, 6 mil, 7 mil. É uma Poxa, grande ajuda, né? E era mais, eu acho, né? Já tivemos meses mais. Agora eles diminuíram o percentual que eles davam. Ah, tá. Quando começou, dava mais o percentual. Agora dá menos. Mas assim mesmo, a gente que cadastra bastante nota, já chegamos até a tirar 9 mil. Depende do número de notas que você cadastrou naquele mês. Sim. Né? E agora é bem pouco. Bom, parece que a ver por outras áreas, a tirar por outras áreas, eu acho que o governador não é muito pelo social, não, né? Pois é, então, isso que a gente está... A gente ouviu uns comentários, assim, outro dia eu vou toda semana para lá, né? Mas até semana passada a Cleusa me falou, olha, eu ouvi uns comentários aí que parece que vão mudar essa... Mas não saiu muito claro como que vão mudar, né? Diz que vai sair uma nova portaria, não sei o quê e tal. O nosso Pix é difícil porque é número do telefone, viu? Ah, tá. Mas eu vou falar, é 13 996 776515. 13 996 776515. É isso aí. Doem para a VIP, porque você
É uma doação, uma contribuição, um dinheiro muito bem investido, muito bem empregado. Ou então, olha, a gente tem, ou então guarda a notinha fiscal que a gente cadastra. É isso aí. Eu tenho várias várias lojas que dão a notinha fiscal. Né? É isso. Isso é um exemplo, né, de como os leigos juntos podem transformar, né, a realidade, porque sozinha a irmã também não fazia nada, né? Não. Tem que ter todos os leigos comprometidos com essa, né, com essa transformação, né? Você quer falar mais alguma coisa? Assim, que ficou, que a gente... eu sei que é muito importante. Acho que não. Eu acho Dá que a sua mensagem final aí. A mensagem final? Eu espero que os nossos irmãos leigos sejam mais comprometidos com a sua própria vocação, que ela não é só o trabalho na igreja. Eu também sou coordenadora, mas a gente também tem que estar voltado para a nossa atuação no mundo e na sociedade e procurar colaborar da melhor maneira possível. Não é a quantidade, porque eu acho que o pouco que a gente faz, mas se nós tivermos uma grande quantidade de leigos, que é a grande massa na igreja do Brasil, não é? Porque os ministérios ordenados, se a gente for pensar em padres e bispos, eles não conseguem trabalhar sozinhos, nem os padres, nem os bispos, né? Então, eles necessitam da atuação dos leigos nas suas paróquias e comunidades. Mas o leigo também tem que ter o seu olhar e o seu compromisso com o mundo, porque aí eles estarão realmente voltados para aquilo que Jesus pediu, o reino de Deus e a sua concretização, porque ele não está pronto. Ele está aqui, no meio de nós, mas ele não está pronto nem acabado. Isso aí. Muito bem. E você, Maria Helena? Então, bom, primeiro agradecer aí, acho que foi uma oportunidade muito boa, né? E a gente, justamente nessa mesma linha da Lourdinha, esperar, né, que os leigos, né, que tiverem oportunidade de nos ouvirem, de que percebam, né, a importância da sua necessidade de se inserir melhor na sociedade, né? E usar os canais que nós damos de formação para isso, né? A gente tem, a Diocese tem o boletim que sai toda quinta-feira, né? Ela tinha um jornal que, infelizmente, por questões financeiras, fechou. E agora é só esse boletim que é digital, mas está no site da Diocese, e também ela passa por vários grupos que tem, não é? E lá tem sempre a propaganda do que vai acontecer naquele mês do Codileis, toda quinta-feira, né? Então, é fácil as pessoas que quiserem se atualizarem e procurarem os momentos de formação e de discussão com a gente. E lembrando agora da Semana Teológica, que eu acho muito importante, né? 11, 12 e 13 de setembro. Na Unisantos. Na Unisantos, às 19 horas. É isso aí. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas, foi ótimo. A gente acho que tem a oportunidade de conversar sobre os leigos, as pessoas ouvirem, né? É um espaço, mais um espaço, né? De conscientização. E espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever, dar o like e colaborar com o Codilei, com a VIP e participando. Aí a oportunidade da Semana Teológica, 11, 12 e 13 na Unisantos. Valeu? Até mais!